mais uma reflexão de caminhar na graça. A natureza humana é tão má, ou seja, o mal que habita em nós é tão grande, tão intenso, que não somos, na maioria das vezes, capazes de nos compadecer da pessoa, do sofrimento das pessoas e de suas dificuldades e necessidades. Vemos no caso de Jesus, lá nas Escrituras, lá em Marcos, por exemplo, 15, 29 a 32, fala acerca disso. Fala acerca dessa maldade. Jesus, que sabemos ter sido uma pessoa justa, ou seja, não era nenhum assassino, não era nenhuma pessoa que tinha revoltado contra o sistema, muito pelo contrário. Todos que tinham algum conhecimento sabiam de sua justiça, dos milagres, da cura que havia trazido. Seu problema foi falar que era o Messias. E isto ia contra todo o sistema, toda a forma de pensar, todo o domínio, toda a manifestação de poder da época. E por que foi crucificado? Por inveja dos religiosos. Mas mesmo assim, não só os religiosos, mas as pessoas caçoavam, falaram mal e, na realidade, usaram de religiosidade diante daquele momento. A gente lê e diz assim, olha, os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam assim, ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz e salve-se a si mesmo. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo, ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz, e então creremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. O que nós vemos? A natureza humana expressa revelada, a maldade humana manifesta nas atitudes. E é o que a gente deve pedir a Deus. É o que nós oramos no Pai Nosso, guarda-nos do mal. Esse é o fundamento da nossa vida. Devemos ser guardados do mal que está em nós, que habita em nós, e que provoca esse mal na vida dos outros. Nós desejamos o mal para os outros por inveja, por egoísmo, por tantas outras razões. Nós precisamos parar e pensar. Se nós entendemos a salvação de Deus, se compreendemos que é algo que Ele fez em nosso favor, uma oferta de amor, onde se deu a si mesmo, para que nós pudéssemos conhecer da sua salvação, conhecer a Ele mesmo, sermos reconciliados, pois por meio de Cristo fomos comprados para Deus. Não podemos deixar que a natureza humana nos domine. Nós, em Cristo, quando nos entregamos a Ele, reconhecendo Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que nos liberta, que nos faz, que nos conduz à reconciliação com Deus, que nos faz filhos de Deus. Nós precisamos entender, somos libertos do domínio do pecado. Ele nos compra para Deus, Ele nos liberta do pecado e nos faz servos, filhos de Deus, servos da justiça, para andarmos neste mundo como Ele, ou seja, como Cristo. Cristo padeceu tudo isso naquela cruz, sofreu tudo o que sofreu, inclusive a maldade humana, e ele, em outros evangelhos, a gente vê a situação onde ele pede ao Pai que perdoasse, porque eles não sabiam o que faziam. Assim nós, nos nossos dias, não somos diferentes. Estamos caçoando, desprezando a obra de Deus em nosso favor. Nós precisamos entender que nós temos que nos submeter a Deus e dizer que seja feita a sua vontade. Nós devemos buscar a vontade de Deus, conhecer essa vontade, conhecer a Deus para experimentarmos a verdadeira liberdade. Pois Cristo proclamou a libertação. Pois Cristo fez tudo o que fez para que nós pudéssemos ser libertos da cruz. Mas precisamos nos submeter e precisamos compreender a liberdade que nós recebemos por meio dele, para vivermos neste mundo como filhos de Deus, revelando o reino, manifestando a glória e, principalmente, nós precisamos nos despir da natureza humana. Nós precisamos pedir a Deus que realmente nos guarde do mal que está em nós, para que este mal não aflija, não atinge, não alcance outras pessoas.
A gente precisa entender isso, precisamos compreender estas coisas, para que a gente viva neste mundo como filho de Deus, como filhos de Deus neste mundo, revelando o seu reino, a sua vontade, praticando a justiça e expressando as suas virtudes nas nossas relações. Nós somos chamados para isso e para vivermos plenamente a sua vontade, que a gente entenda, compreenda e que a gente possa expressar o reino de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.